Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Eu sou Sátia Varenga, psicóloga especialista, e estou aqui para te ajudar a descomplicar a saúde mental. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e a minha missão aqui é trazer a visão de uma paciente. Esse podcast tem o apoio da Clínica Foco, psicoterapia e educação continuada, onde eu faço parte como supervisora clínica. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre os atendimentos, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e visite o site. E no episódio de hoje, vamos ouvir a história do Eduardo, um contador aposentado de 51 anos que vive com um transtorno bipolar. Ele vai compartilhar suas experiências e desafios, além de mostrar como conseguiu lidar com esse transtorno ao longo da sua vida. E hoje nós também contamos com a presença do especialista Dr. Rafael Tomás. Ele é psicólogo, pós-doutor em saúde mental pela UFRJ, que vai nos ajudar a entender melhor o transtorno bipolar e suas implicações na vida de quem o vive. Cola aí. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um especialista que é o meu irmão, que me incentivou também a estar nessa área aqui de psicologia. Prazer, Eduardo, também estar com você aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, professor Rafael Tomás também, coordenador da minha pós-graduação em TCC. É uma honra e um nervosismo estar aqui diante dele, né? Não posso falar besteira. E para a gente começar, queria perguntar, né? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, Rafael, que é o que é o transtorno bipolar. Eu acho que há uma confusão com o que realmente é. As pessoas acham que é você acordar de manhã de bom humor e aí à noite tá meio bravo, meio com raiva, ou então que você gosta de café e depois você gosta de leite, e aí as pessoas têm um pouco a ideia de que é uma dupla personalidade, enfim. Você podia começar definindo pra gente o que realmente é o transtorno de humor bipolar? Claro, né? Como o próprio nome diz, né? Transtorno de humor, né? Então existe uma variação intensa e desproporcional do humor. Bipolar porque existe, né, o episódio de mania, de euforia, onde o paciente fica, né, num quadro de maior agitação, aceleração, com pensamentos acelerados, pode, né, ter pensamentos hiperotimistas, aumento da libido, menos sono e grande energia, né, e tem um outro momento onde ele pode vivenciar a fase da depressão. Né? Na fase da depressão, o paciente fica com uma baixa de energia muito significativa, ele começa a ter pensamentos mais negativistas, pessimistas, né? Então ele fica com sintomas, né, da depressão. O sono pode variar também, né? Pode haver ou insônia ou hipersonia, né? O paciente pode ficar horas e horas, né, deitado, prostrado, né? Existe um maior isolamento social também na fase da depressão. Acho importante pontuar, né, que existem tipos diferentes, né, de transtorno bipolar. Né? Porque hoje o Eduardo veio aqui, né, para falar um pouquinho sobre a experiência dele, né? Mas o Eduardo ele tem o transtorno bipolar do tipo 1, que é o paciente que varia, né, o humor entre a mania e a depressão, tendo também a fase de normalidade, né, que a gente chama de eutimia. Né? Mas tem também pacientes que vão fechar critérios para um transtorno bipolar do tipo 2, onde varia o humor entre uma hipomania, né, que seria um quadro de mania, entre aspas, mais leve, né? O paciente também fica agitado, com pensamentos acelerados e tudo, mas não chega ao ponto, né, de precisar de uma internação, não são pacientes que têm sintomas psicóticos, né, que têm alucinações, né? Não são pacientes que criam graves conflitos, né, nos relacionamentos interpessoais. E tem o transtorno bipolar ciclotímico, né, que são os pacientes que podem variar o humor, às vezes no mesmo dia, né, acordam bem, se sentindo super bem dispostos, agitados, no meio do dia se sentem mal e no final do dia voltam a se sentir mais acelerados e vão ter uma insônia. Esses pacientes são até um pouco mais difíceis da gente conseguir diagnosticar e tratar, tá? Então o Eduardo é o tipo 1, É bipolar do tipo 1, Então agora a gente vai saber um pouquinho da história do Eduardo. A gente quer começar ali pela infância. De onde que você começou a ter os primeiros sinais? Com 11 anos. Eu tive uma pesquisa, né, para saber daquele momento, porque naquela época, eu sou de 72, naquela época
1983, né? Eu tinha, além da minha mãe, de uma tia madrinha que tinha recursos financeiros, entendeu? Sim. E ela me levou no mesmo dia à noite para fazer um eletro. Mas o que você sentiu? Qual foi o sintoma ali? Os sintomas que aconteceu, que eu nasci até os 11 anos muito bem, entendeu? Era um bom aluno, era um bom filho, entendeu? Só que aconteceu que naquele sexto ano, né, de 83, os meninos estavam naquela euforia de... naquela época não tinha nem nome de bullying, entendeu? Sim. Aquela coisa de brincar, mexer, bater e tal. Isso eu fui somatizando e acabou decorrendo uma depressão. Uhum. Aí essa tia foi fazer o exame, que não deu em nada, e não tinha conhecimento do TCC, e acabei parando de 11 a 14 na psicanálise. Então, com 11 anos ali, foi um primeiro episódio depressivo. Sim. Por conta do bullying, daquilo que você foi sofrendo ali na escola. Isso. Tá. E 14 anos também foi ao contrário, que eu já comecei a reagir, querer agredir, e num episódio de sair com meus pais para um shopping para tomar um suco de laranja, né, por exemplo. Eu tomei 3 sucos de laranja, foi uma coisa normal. Uhum. Ali começou o episódio de mania, entendeu? Onde um professor de judô com a família percebeu, chegou perto dos meus pais, quis me socorrer. Na época, essa tia que eu te falei lá do exame de 11 anos, ela morava na Barra e tudo era centralizado a ela, principalmente eu, entendeu? O que aconteceu? Teve aquelas orações, né, independente de qualquer coisa, mas não deu. Eu fui parar na clínica no dia seguinte e, com a autorização dos médicos, né, minha família assumiu essa responsabilidade. Eu só tomei uma grande injeção na veia, que apaguei. Só acordei lá, véspera de dezembro de 86, de Natal. Ali começou o drama, com 14 anos. Relembrar isso é difícil, né? É porque a gente estava conversando em off, né? Hoje minha filha tem 14 anos, né? Eu fico imaginando, é difícil, mas vamos lá, vamos continuar. Mas é que bom que, né, até agora ela não manifestou, né? Graças a Deus. Nenhum sintoma, tomara, né, que... da bipolaridade. Mas eu tenho uma crença, sou espírita, né? Mas que nada acontece por acaso, como o Dr. Rafael... Pode me chamar de Rafael. É doutor porque tem que ter respeito, né? Porque é muito, muito para mim. Eu sei. Muito para mim. Acho interessante, né, o Eduardo ter aceitado vir, né, para falar um pouquinho da experiência dele, porque o Eduardo é um paciente que ele tem somente o diagnóstico de transtorno bipolar, né? Tem alguns pacientes que eles vão ter comorbidades, né? Sim. Vão apresentar, né, outros transtornos, né? Uma ansiedade generalizada, uma ansiedade social, uma dependência química, né? E aí fica um pouco confuso, né? Para quem quer entender, né, o que é o transtorno bipolar. Sim. Outra coisa que eu sempre digo, né, tanto para o Eduardo quanto para os outros pacientes, é que o paciente bipolar ele vai ter o seu momento, né, de eutimia, né, que é aquela fase onde o paciente não está tendo a mania ou a depressão, né? E é nesse momento que a gente vê as características de personalidade do nosso paciente, né? Uhum. E aí eu sempre disse para ele, né? Você não é bipolar, né? Você tem o transtorno bipolar. Sim. São duas coisas diferentes, né? O Eduardo é muito mais do que o transtorno bipolar,
né? O Eduardo tem as suas forças, virtudes, suas competências, né? Tanto que ele lutou e superou várias adversidades, conseguiu ter várias conquistas, né, ao longo da vida. É muito estigmatizado, né? Sim. Ficando nesses 14 anos, né? Os episódios, até eu vou narrar até mais na frente, né? O que acontece? Sempre foi, ou porque não está com uma espiritualidade, que Deus, Jesus, seja a denominação qual for, ou não está medicado, não está tomando remédio. Facilita você ter episódios. Sim. Como aconteceu comigo, com 14 anos, nesse problema da clínica, né, de injeção, eu tive que parar no psiquiatra. E a tia, com dinheiro, bancou durante 4 anos. Aí, conclusão, o doutor Arnaud, ele me diagnosticou com borderline. Então, eu estava 4 anos com a medicação errada, 4 anos com a diagnóstico errado. E você não estava ficando estabilizado com a medicação? Não. Ô, Rafael, a gente, assim, da área, né, a gente sabe que às vezes há uma confusão de diagnóstico entre transtorno de humor bipolar e transtorno de personalidade borderline. Você pode brevemente explicar pra gente o que de fato dá pra você olhar e falar assim, não, isso aqui é um transtorno de humor bipolar. É importante... E como que isso foi visto no Eduardo? Sim, sim. É importante, né, entender que é possível que um paciente tenha o transtorno bipolar e também outro transtorno. Pode ter um transtorno de personalidade junto, né? Mas quando a gente vai diferenciar, né, o que é o transtorno bipolar do que é o transtorno de personalidade borderline, né, como o próprio nome diz, né, o transtorno bipolar do humor, né? Então, a gente observa que tem essas fases demarcadas de variação de humor, mas quando o paciente está numa fase de maior normalidade do humor, que a gente chama de eutimia, o paciente apresenta características da personalidade que são mais funcionais, né? O paciente consegue ter e manter bons relacionamentos, né, de amizade, relacionamento amoroso, né? O Eduardo sempre se deu muito bem, né, com os colegas, trabalha com os familiares, tem um grupo grande de amigos, né? Então, já no caso do transtorno de personalidade, né, o paciente ele tem características da personalidade que são extremamente disfuncionais, né? Então, no caso do transtorno de personalidade borderline, existe mesmo uma variação também, né, de humor, mas são pacientes que costumam ser um pouco mais reativos, né, a situações estressoras do dia a dia, especialmente situações que interpretam ali, né, como sendo de rejeição, de desconexão, né? São pacientes que costumam ter um esquema de abandono muito forte, né? E os pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, né, eles têm crenças mais rígidas, eles entendem, né, que o mundo é que tem que mudar para se adaptar a eles e não o inverso. Eles são pacientes que têm relacionamentos interpessoais conflituosos constantes. Mas por que gera essa confusão normalmente das pessoas acharem? O que tem em comum é que os dois transtornos têm a variação de humor, né, como sendo algo importante, né? O paciente borderline, como diz lá o principal livro, né, que a gente recomenda para familiares, né, que convivem com borderline, né, você está sempre pisando em ovos, né? Você não sabe, né, o que você vai encontrar, como vai reagir, né? Então, ora eu te amo, ora eu te odeio, né? O borderline ele tem pensamentos mais extremistas, né? Ele usa muito no seu discurso palavras como sempre, nada, tudo, toda vez, né? O paciente bipolar até pode ir para esse lugar, né? Pode ficar mais sensível emocionalmente, pode ficar mais ciumento, pode ficar mais reativo e agressivo, mas quando ele está naquela fase da variação de humor, né? No momento em que ele se estabiliza, já consegue ter um estilo de vida mais regrado, né, com melhor qualidade de vida, né? E isso que eu queria te perguntar, né? Tomando a medicação, fazendo a psicoterapia, dá para ter um estilo de vida mais tranquilo e mais funcional? Sim, é possível, né? É curioso que, inclusive, né, muitos pacientes que têm transtorno de personalidade borderline vão usar estabilizador de humor também, né, que é o medicamento padrão para quem tem transtorno bipolar do humor. Né? Mas no caso do paciente que tem o transtorno bipolar do tipo 1, que é o caso do Eduardo, né, é muito comum, além do estabilizador de humor, associar outros medicamentos, né?
Então, se o paciente tem uma tendência maior a se afundar na depressão, ele vai usar também um antidepressivo. Né? Se é um paciente que é um pouco mais agitado, tem pensamentos intrusivos ou tem sintomas de alucinação, esse paciente já vai usar, junto com o estabilizador de humor, um medicamento antipsicótico. Né? E aí foi com 14 anos que você teve o diagnóstico correto? Não, de borderline. Eu vou te contar agora. Então vamos lá, quero entender isso aí. Agora vem a parte boa. A parte boa do diagnóstico da liberdade. Então, até 18, borderline. Aí a gente não teve mais, minha madrinha... Até 18 foi o diagnóstico? 14 a 18, né? Aí o que acontece? Minha madrinha acabou o dinheiro dela. E alguém indicou, com 19 anos, em 1991, a Santa Casa Misericórdia. E a espiritualidade agiu, né? Estava lá a doutora Maria das Dores, pesquisando sobre transtorno bipolar e sobre lítio. Minha mãezinha, que vai fazer 87 anos, dia 12, é uma guerreira, junto com essas tias, né? Aí o que acontece? Ela fala até hoje, você com lítio, você vai viver uma vida normal, dentro que você toma o restante das medicações, dentro que você siga as regras pedidas, né? E como que eu falei para você que eu ia contar 19 anos, uma coisa boa, eu encontrei esse diagnóstico preciso. Fiquei 8 anos no centro espírita da doutrina de Allan Kardec, entendeu? Muito bem. Comecei a faculdade, comecei a doutor Rafael que gosta disso, comecei a namorar, né? As histórias, os namoros, o consultório do palácio. Cada sessão, né, Eduardo? Era uma história nova. Dizem que eu era bonitinho, né? Aí você aproveitava, então. Pô, normal. Mas eu não era... Alguns anos atrás você estava mais magrinho, né? Eu não era assim... eu era romântico. Eu não era cafajeste. Ele era romântico, sim. Não era cafajeste. Não muitas, mas era romântico. Até hoje eu não sei dirigir, mas naquela época ela falou, leva o carro. Eu falei, não sei dirigir, fica tranquilo. Eu não abusava, não. Isso é muito interessante, né? Porque quando o Eduardo está com humor estável, né? Ele é esse cara, né? Bem-humorado, comunicativo, né? Dançarinos, que eu esqueci de falar. Já era esse cara, né? Galanteador e tudo mais. Agora pessoal, tá muito bem casado. Era lá no passado. Lá no passado, agora não consigo. Lá atrás. Ele é aquele cara que tem um magnetismo social, sabe? Ele trabalhou como vendedor, inclusive, então ele olha nos olhos, ele dá um sorriso, ele puxa assunto. Ele é esse cara, né? Eu gosto de conhecer pessoas. Né? Só que quando estava na fase da mania, né? Tinha uma facilidade, uma habilidade rápida de envolver a menina, entendeu? Aí já há uma busca. Mas né, isso aí faz parte do euforismo. Mas quando ela percebia, a menina já estava encantada comigo. E você não queria nada de namorar, assim, ou queria? Namorava. Eu vou contar a parte ruim. Quando elas terminavam comigo, eu voltava até o episódio de depressão. Aí deprimia. O que já é natural, né, de alguém quando tá muito triste, a pessoa pode ter realmente, né? Porque fica a ideia, né, de que o cara que é mais galanteador, ele tá iludindo as mulheres, mas ele se iludia também, né? Também. Tava no game, né, como dizem os jovens hoje em dia. Mas vou falar, tipo assim, eu tive um período agradável. E aí, nisso aí você tá o quê? Com 20 e poucos anos? 27. E aí, nessa fase, o que você tava fazendo? Você tava estabilizado? Acabando de me informar como contador. Então, trabalhando. Do teu diagnóstico ali dos 19 em diante, você só sentiu coisa que boa. Foi a diferença, né? Foi. Eu só parei porque a namorada, eu e ela, tivemos que nos separar. Teve
um desentendimento, né, com uma mulher com quem... A gente tinha 4 anos, só que a gente tinha uma diferença. A gente se conheceu na faculdade. Eu tinha 21 e ela tinha 36, 15 anos mais velha. E ela tinha 3 filhos, entendeu? E ninguém falou, como é que o Eduardo vai entrar nessa? A outra tia falou, deixa qualquer coisa, a menina vai dar um pontapé na bunda dele. E durou 4 anos. E por aquilo que foi isso, eu era até ciumento. Teve uma vez que eu cheguei em casa, lá no Grajaú, eu morava com ela, com as crianças, né? E ela teve um pico de ciúme. Aí eu falei, peguei minhas roupas e fui embora. Isso em 99. Aí em 99, você sabe o que aconteceu? Você começou a ter uma crise depressiva de novo, entendeu? Eu estava com 27 anos. Desse término, você acha que foi um facilitador para você entrar na fase de depressão? Aí eu fui parar durante 9 anos no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, na Gamboa, entendeu? 9 anos, entendeu? 9 anos internado? Não. 9, graças a Deus, eu vou deixar bem claro aqui que Papai do Céu foi tão bom que falou para mim no Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, 1, 2, eu falei, se você vier a 3ª vez, eu vou te internar. Eu não precisei ir na 3ª e nunca fui internado. Quando existe um grave episódio, né, de mania ou de depressão, né, em geral, né, se recomenda ali a internação porque precisa observar de perto, né, a mudança da medicação, né, então ter enfermeiros ali por perto, né, para observar, né, o sono, observar se está tomando a medicação, se está se alimentando, até ajustar a medicação é importante. Agora, no caso do Eduardo, ele sempre teve um suporte familiar muito bom. Sim. Né? Então ele ficou meio que num regime de internação em casa, entendeu? Ficou sendo acompanhado pelos profissionais e tomando remédio com os familiares junto ali, né, regulando tudo, né? É um momento de muito sofrimento, sabe? De muita dor para a família. Era duro também, porque igual ao IPUB, eu cansei de ver lá... O IPUB é um instituto de psiquiatria lá da FRJ, né? Onde o Eduardo procurou o atendimento, né? Depois de ver uma propaganda, um jornal, uma de jornal. Não tinha jornal que a minha mãe pegou. Esse é o dia que eu conheci o Eduardo. 2007. 2007? Já são 17 anos aí. E o doutor Rafael tinha essa mesma postura, cara. Elegante, bonitão. Sereno, né? É legal a gente ver, né? Porque tem muitos anos que vocês trabalham. Não, vou te falar o seguinte. É um vínculo, né? Eu digo lá em casa, eu vou porque eu preciso mais deles do que eles de mim. É uma coisa assim, e aquela coisa do exercício da gratidão também. Aí envolve o amor. Sim. Eu fiz o mestrado lá no Instituto de Psiquiatria da FRJ e o meu mestrado foi todo atendendo pacientes bipolares, né? E eu quis fazer os atendimentos em grupo para justamente conseguir, né, oferecer o suporte psicológico para um número maior de pessoas, porque lá dentro do Instituto de Psiquiatria é bom até divulgar, né? Tem a pesquisa do Dr. Eli Cheniot, né, que ele coordena, né, as pesquisas sobre transtorno bipolar, né? E tinha lá, né, o atendimento ambulatorial, o atendimento da pesquisa, né, e tinha também a possibilidade de fazerem a psicanálise. Não tinha a terapia cognitivo-comportamental, que é a psicoterapia mais indicada, né, para quem tem o transtorno bipolar. E aí eu montei lá, né, o atendimento em grupo, né, e o Eduardo fez parte do grupo 01. Né, entendeu? Ele foi assim que vocês conheceram. Sim, ele fez parte do primeiro grupo, né, de atendimento. Foi Deus que enviou. Só que quando acabou o atendimento em grupo, né, dele, né, eu falei que chamei ele, né, como eu fazia com outros pacientes também, né, e falei, olha, você ainda precisa de atendimento, né, e aí ele foi para atendimento individual, né, ficou contigo mesmo. Tempo, Depois ele espaçou as sessões, né? Depois que ele melhorou, ele espaçou as sessões. Mas o Eduardo, ele tem muita experiência, né, com os tratamentos, porque ele fez a psicanálise, ele fez a terapia cognitiva em grupo, fez a terapia cognitivo-comportamental também individual, né?
E aí depois, inclusive, eu sugeri para ele fazer um curso de Mindfulness, né, que aqui no Brasil a gente chama de atenção plena, né, mas são práticas contemplativas, né, para ajudá-lo a ativar mais, né, o circuito da paz interior no cérebro dele. E mudou, né, também. Ajudou demais. Aí ele não ficou contente de fazer um curso de Mindfulness, ele fez 3 cursos. É, Eduardo? É verdade. Dá vontade de morar no Mindfulness. Por quê? Que você sentiu? Não, porque eu vou te falar só isso. Momento presente. Você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa acelerada. Que acontece? Momento presente. Atenção plena. No aqui e agora. Pronto. Foi isso que eu levei daquele momento, lá em 2008, 2009, para agora. E quantas pessoas eu conversando, às vezes nem conhecia na rua e tal, e fala, momento presente, já estudou sobre mais? Pesquisa lá no Google. Passa a disseminar a ideia para todo mundo. Claro, porque eu acho que, tipo assim, eu sou uma pessoa assim, que me faz bem, eu quero para as outras pessoas. E deixa eu entender uma coisa. Aí você começou esse tratamento lá no IPUB com o professor Rafael, né? 2007? Isso. 2007. Aí depois vocês foram pro... E aí você estava no primeiro episódio Tava num episódio de depressão ou de mania nessa época? Numa fase mais depressiva. Numa fase mais depressiva. Tanto é que eu quase não consegui chegar lá ao IPUB, eu morando em Coelho Neto, né? Para chegar, eu cheguei... Aí eu vou falar de uma pessoa que merece, ele não está mais aqui entre nós, o seu Ronaldo, né? Na época eu estava na igreja messiânica. Ele aplicou uma oração chamada de orei, né? Foi a energia que eu precisei de ir lá, conhecer o Rafael e voltar para casa e ficar na minha cama e ficar prostrado. Foi alguma coisa mágica mesmo, entendeu? Esse era um episódio de depressão. Ficava sem energia, mais deitado. Depois de participar do grupo, como é que o Eduardo ficou? Ele estava ainda tentando sair, né, da fase depressiva, né, mas já estava melhor adaptado ali à medicação, estava tentando aplicar algumas ferramentas terapêuticas, né, mas eu percebi a necessidade dele ainda continuar o tratamento. Alguns pacientes, né, recebiam alta depois do grupo, outros eram indicados a continuar, né. O que a gente detectou nessa pesquisa e que corroborou, né, achados de outras pesquisas, é que a terapia cognitivo-comportamental, assim como outras abordagens, né, elas podem ajudar o paciente, principalmente a melhorar a fase de depressão, né? Quando o paciente está num episódio de mania ou de hipomania, né, o que funciona mais para ajudar a sair dessa condição é a troca da medicação e o tempo. Né? Esperaram o tempo passar, dando aquele suporte, tentando prevenir ali, né, alguns problemas, alguns danos. Mas nenhuma abordagem psicoterápica, né, se mostra muito eficaz, né, para mudar a condição do paciente que está vivendo ali um episódio de mania. Então, quando a gente recebe um paciente, né, que está em euforia, ele está mais acelerado, mais agitado, né, pensamentos que podem ser, né, hiperotimistas ou de perseguição, enfim, a gente normalmente aciona a rede. Né? A gente vai fazer contato com o médico, vai fazer contato com a família e vamos ficar por perto, né, tentando observar também a mudança da medicação, né, para ver se consegue reduzir ao máximo os danos. Então é um trabalho muito mais ali de comunicação assertiva e de resolução de problemas, do que propriamente de questionamento dos pensamentos, né, de aplicação de outras ferramentas, porque o paciente, quando ele está acelerado, né, Eduardo, é difícil, né, você conseguir guiá-lo, né, num questionamento de pensamento. Porque quando você fala assim, o paciente está em risco, né, a gente tem que prestar atenção e tal. Eduardo já se colocou assim, em risco em alguma situação nessa fase de mania, que seja... Pela cara dele, sim. Deixa eu contar. Conta. Porque as pessoas nesse podcast, elas gostam de história. Elas querem saber a história. Deixa eu pular rápido.
de 27, eu tive outro episódio de depressão, 34 anos, por causa de relacionamento. Pra tu ver, eu não era cafajeste. Ela terminava ou ficava em depressão. Verdade. Aí o que acontece? Depois disso, de 34 eu me ajustei e só tive uma outra em 43 anos. Olha, salto. Nossa, ficou bastante tempo, né? Teve vários saltos, né? Uhum. Teve de 18, 19 para 27, né? Sim. Agora teve esse agora, né? O que aconteceu com 43? Meu psiquiatra, que fazia um trabalho, e do outro lado era o Dr. Rafael, desde 2005, o Dr. Rafael 2007. Ele, em 2015, ele falou: você está bem aos meus olhos, porque eu vou ter que operar. Você procure um outro profissional, outra profissional. Aí o que aconteceu? Uma outra colega, os pais dela se davam muito bem com a doutora, né? E eu aceitei a ajuda, porque eu também não tinha dinheiro para pagar R$200 de consulta, sessão, né? Só que eu falei para ela: eu tô 10 anos tomando essa medicação. E deu certo. Porque quando o meu psiquiatra voltou da operação, 8 meses depois, ele falou: o que fizeram contigo? Aí o que acontece? Mas hoje eu não tenho mais mágoa, não. Só um pouco, às vezes. Mas Só um pouquinho. como é que você ficou? Muito mal. Mal como? Muito mal. Eu entrei num período de mania. Eu quase briguei na rua, a um ponto, se eu chegasse até a pessoa, ia ser uma coisa séria. Eu não consegui dormir. Pedi para minha esposa e minha filha saírem de casa, minha mãe também. Eu fiquei dentro de casa uma noite acordada, e como estava tão nervoso, para passar aquela energia ruim, eu quebrei o armário. Entendeu? Aí o que acontece? É a mesma profissional que tentou ajustar uma medicação, ela vai e me coloca sedado. Uhum. Aí eu engordo em 8 meses 20 quilos. Caramba. Tento depois disso voltar a treinar, tenho uma inflamação no pubis até hoje, por causa desses 20 quilos, fazendo um equipamento que eu faria com menos 20 quilos, com mais 20 quilos, deu esse problema, dito pelo ortopedista esportivo, entendeu? Então, quando você fala dessa pessoa, você pergunta: por quê? 10 anos com a mesma medicação certa. E eu falei para ela: por que inventar, mudar? Né? É uma responsabilidade, né, muito grande. É uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Como eu atendo muitos outros, né, pacientes que têm o transtorno bipolar, né, eu consegui entender, né, qual foi o raciocínio, né, que a médica teve. Né? Ela tinha a real e boa intenção de acertar. Né? O Eduardo tomava, na época, o Aldol, que é um antipsicótico, né, que ele tem, em longo prazo, efeitos colaterais ruins. Ele costuma gerar, né, problemas de saúde, ganho de peso, tremores, né? E a médica viu a medicação dele e pensou, né, eu vou mudar para a risperidona, que é um antipsicótico mais novo, né, para tentar reduzir danos, né? E aí, quando ela fez a mudança, aconteceu tudo isso, né? A médica tinha a intenção de acertar. A médica não fez nada que não tivesse, enfim, né, algum estudo, né, propondo, né, a mudança. Ela só simplesmente: vou mudar. Ela mexeu no time que estava ganhando ali e deu ruim, né? Foi isso que aconteceu. Eu entendo o doutor Rafael, mas vários profissionais de psiquiatria falaram: eu não mudaria. É delicado, delicado. É uma tomada de decisão muito delicada. Depois disso, já estou já no quarto
psiquiatra, e com 4 anos esse último, né? Fora os que eu passei, todo mundo fala, não mexe no time que tá ganhando, né? Vocês percebem, né, que o Eduardo ele tem uma consciência, né, muito grande dos episódios, né? Ele lembra das datas, né? Nem todos os pacientes bipolares são assim, né? Alguns, quando vivem episódios graves, né, de variação de humor, não lembram depois do que aconteceu, né? E, além disso, ele é um cara terapeutizado, né? Então, logo no início da terapia cognitivo-comportamental com pacientes bipolares, a gente faz o mapeamento da vida. Então, a gente pega, né, uma folha, né, Eduardo, e vai anotando, né, ao longo dos anos, né, quais foram os episódios de humor que ele teve e quanto tempo ele ficou em cada episódio. Depois, a gente monta um quadro de sintomas, que inclusive ele pode compartilhar com a família, se for necessário, né? Que mostra tudo que ele vive quando ele está na fase da depressão, quando ele está na fase de uma mania ou de uma hipomania, né? E aí depois ele começa a marcar um gráfico de humor. Esse gráfico de humor ajuda, né, a detectar, né, com antecedência, né, sinais ali, né, de uma variação de humor maior para a gente poder intervir. A gente também tenta antes de acontecer. Sim. A gente anota também quais são os possíveis fatores estressores que podem precipitar a variação de humor, que são os gatilhos, né, que vão ativar. Então, o fato dele ter feito terapia por muito tempo é que faz ele ter elaborado tudo isso melhor e um autoconhecimento importantíssimo, sim, né? E o que eu acho que é muito legal... Que eu tenho guardado lá desde 2007 a apostila toda. A apostila, né? Legal. O que é legal é que o Eduardo, ele construiu a família, ele... Deixa a gente tem que voltar. Eu quero saber, eu tenho uma dúvida sobre isso. Quando você começava a namorar ali, você contava pra elas? Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Todas elas sabiam. Eu acho que isso é importante, né? Até pra pessoa poder assim, um cara melhor. que é bonito. É delicado isso. Um cara que é bonito, que dança. Mas o pessoal não vê normal, a não ser a minha esposa atual. Mas, Eduardo, acho que você concorda comigo, né? Que em todos os contextos, amizade, relacionamento amoroso, profissional, contar ou não contar que você tem o transtorno bipolar é difícil pra caramba, né? Porque a sociedade tem muito preconceito. Né? Você tem alguma recomendação do que fazer ou é muito particular? É particular. É caso a caso. A gente avalia o contexto onde a pessoa está, qual é a relação que ela tem ali com aquelas pessoas. Da doença, né? Aí, conclusão. Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele sofre com transtorno bipolar do tipo 1 e ele começou a ter episódios mais recorrentes. E aí ficou meio que inevitável ele, né, não contar no trabalho, por exemplo, qual é o problema que ele tinha, né? Então, foi um momento muito difícil lá para ele, né? E nas fases de mania, né, que acabam sendo mais raras, porque quando o paciente toma o estabilizador de humor tem como função principal controlar os episódios de mania, principalmente, mas cerca de metade dos pacientes que tomam o estabilizador de humor ainda sofrem com o episódio depressivo. Né? Mas quando tem episódio de mania, né, é muito gritante, né? As pessoas em volta percebem o que está acontecendo, né? Então o Eduardo conta algumas histórias que parecem, né, fantásticas, né? Mas lá no grupo de transtorno bipolar, o que a gente ouvia de histórias era uma coisa incrível, né? Tinha um paciente que morava na zona sul do Rio, que ele acordou belo dia, falou assim, acho que eu sei escalar. E ele desceu o prédio pelo lado de fora, do 5º andar até o térreo, né? A outra comprou um cavalo alazão num leilão da madrugada. Não tinha nem onde enfiar o cavalo, né? Entendeu? Nunca tinha feito essas coisas, não. Não, então assim, a gente vê, né, histórias incríveis, né? Teve uma outra que teve que pedir demissão do trabalho e se desligou do trabalho porque ela começou a rasgar a roupa no ambiente de trabalho, né? Então passou por uma situação extremamente vexatória. Então tem crises assim que são muito impactantes, traumáticas, né? E não são todos os pacientes que lembram, né, desse episódio. Eu vou contar para vocês como Deus é bom. 2005, conheci o meu psiquiatra, que eu fiquei 10 anos com ele, Dr. Paulo César Camerano. Em 2007, Dr. Rafael. Ou seja, 2005, 2007, conheci a minha esposa em 2006. Quer dizer, foi uma interseção.
eu estava caminhando para um caminho bom. Entendeu? Vai ter romântico agora. Foi, ela vai gostar disso. Aí o que acontece? Olha na câmera ali. Vira aqui mais pra gente. 2008. Vira um pouquinho mais a cadeira. 2008 eu pedi, eu era bonzinho, pedi lá no noivado. Olha! 2009 foi o noivado. Aham. E em 2010 a Maria Eduarda nasceu, né? Sua filhota. É, minha filhota, que tipo assim, dá mais força, dá mais preocupação. Minha mãe mora comigo, né? Que meu pai, até essa parte acho que é a mais difícil de tudo aí. Meu pai faleceu tem 15 anos, né? Eu sou filho único, não tenho irmão, não tenho irmã, né? Sou carente pra caramba. Aí tem que ver minha mãe que vai fazer 87 anos, minha esposa é uma senhora mulher, mãe, infelizmente ela contraiu, entre outras coisas, fibromialgia, sabe? Então é uma dor à noite, dor de manhã, e a gente vai caminhando. Não, esqueci de falar, agora eu falei. A gente comprou um imóvel, tal do aluguel. Que maravilhoso! Foi uma vitória enorme, né, Eduardo? Há 3 anos atrás. Que incrível. São pontos fortes aí. E além de comprar a casa, né, se mudou para um outro bairro que é menos perigoso, né? Então, assim, foi uma mudança de vida, né, para a família toda, né? Porque eu acho que o transtorno bipolar, ele tem um pouco dessa ideia de que a pessoa, quando ela estiver na fase da mania, ela vai acabar fazendo coisas e a vida dela pode ser que dê algumas coisas erradas por conta das escolhas da época da mania, né? E o Eduardo, você vê que ele construiu uma vida que ele tem prazer em viver, que ele tem satisfação. Na verdade, né? Sabe por quê, Sasha? Dr. Rafael, Fernanda, minha amiga, eu vim aqui para aproveitarem o máximo desse áudio e vídeo, né? Para que pessoas... Eu estou com 52, eu comecei com 11. Olha só, são 41 anos, 42 anos. Então, se eu for útil com essas informações junto com vocês, eu vou para casa e durmo bem. E eu acho que tá super, porque é uma mensagem super positiva para a gente ver que fazendo o tratamento, né, de forma consistente, tomando a medicação, fazendo a psicoterapia, acho que você chega numa vida estabilizada e conseguindo viver aquilo que faz sentido para você, né? Que é a tua família, tua filha, tua mãe morando junto. Então isso é uma força muito grande. Nós temos um outro exemplo, né? Dentro de casa temos um pai com transtorno bipolar que nunca aceitou o tratamento. E a gente sabe o quanto que foi difícil ali, não só para ele, mas para a família também, que passa junto, né? Quer falar um pouco sobre isso? Sobre a família? Tudo? Sim. A família sofre, né? Tenta levar para tratamento, a pessoa não aceita, né? E aí, no caso dele, como ele, né, não se tratou, acabou criando outros problemas, né? Por exemplo, de dependência, né? Então, consumo excessivo de álcool, jogos patológicos, e se envolvia em condições de dívida, problemas diversos, né? Você me falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, que quem vive no ambiente doente acaba ficando doente junto, né? Sim. E é isso, acho que o fato do Eduardo se cuidar também em amor a todos que estão em volta, né? E não foi à toa, né, que eu escolhi, né, trabalhar com esse tema, né, no meu trabalho de conclusão de curso, depois no meu mestrado, né? Talvez houvesse ali por trás realmente uma intenção de ajudar quem queria ser ajudado, né? Já que o meu pai não quis, né, receber ajuda, né? Gerou aquele sofrimento todo ali para a família. E ao longo desses anos trabalhando com esse transtorno bipolar, você viu pessoas como o Eduardo? Que superam, né? Superam, né? O Eduardo, ele é um cara, né, que além, né, do suporte dos médicos, da família, né, suporte religioso, é muito claro, né, que ele consegue, né, se conectar empaticamente com os outros, ele tem alguns valores, né, que o guiam, né? Então ele falou aqui, né, da experiência dele nos centros religiosos, e isso ajuda, né, porque
algumas forças e virtudes, né, tidas como sendo transcendentais, né, vão favorecer a melhora dele, das relações, da qualidade de vida, né? Então, Eduardo, ele aprendeu a perdoar, exercitar a gratidão, né, apreciar a beleza, né, Eduardo? As práticas dele também, né, espirituais, faziam ele, por um momento, né, ativar ali, né, uma paz interior. Então, ele aprendeu a ser uma pessoa menos ansiosa, menos agressiva, né? Acho que é importante pontuar isso, que assim... Ele reconhece, né? Apesar dele falar dos momentos agressivos, ele reconhece sim, o quanto era ruim, né? Sim, porque é uma busca, né? Inclusive é o nome do livro dele, A Busca, não é? Ele quer escrever um livro. Olha que legal! Pode virar filme depois, quem sabe. Tem muitas obras, né, que exploram Ora, foram 6 depoimentos com o Dr. Rafael. Na PUC. Vocês estão juntos até hoje? No trabalhando Foco. juntos? Eu acompanho já com espaçamento, né? Quando ele tem, né, algum momento difícil, a gente pode retomar as sessões. Mas o Eduardo está muito bem no atual momento, então ele não está precisando das sessões. Você sempre convida ele para palestrar nas suas aulas, para explicar para as pessoas como é. Quando ele está disponível. Mas eu sou sempre disponível. Ô, Eduardo, me conta uma coisa. Você se formou, né, na faculdade, e como é que foi tua vida desde que você se formou até agora no trabalho? Olha só, esse foi um lado bem difícil, porque você faz uma faculdade, imagina você fazer uma faculdade de psicologia, e você é aposentado por invalidez. O teu Conselho Regional de Psicologia não vale mais nada. E você vai trabalhar com o quê? Você foi aposentado por invalidez por conta do transtorno bipolar? E por tremores nas pernas e nas mãos. Entendi. Que é efeito colateral da medicação. Isso de 2007 começou, auxílio-doença, e bateu o martelo no INSS em maio de 2010. Aposentado sem desocupado nunca, né? Mas continuou ajudando, mas né? A esposa, tipo alguma coisa. Filha. Dr. Rafael falou... Fez trabalhos voluntários também, né, Eduardo? Isso é falar, doação de sopa na rua. Se veste de Papai Noel na época do Natal. Olha, já distribuir presente. Se vocês quiserem, deixa o que vocês querem, porque eu visto Papai Noel Natal, aí eu tô entregando. Você tem que passar pra gente. A Isabela vai adorar. Quem você acha? Aquela situação de clínica especiais, né? Já fui palhaço também. Então você, por mais que você tenha se aposentado, né? Você não, foi a pedidos. Foi a pedidos. Aí eu vou na boa. E você continuou fazendo um monte de Foi voluntário na biblioteca também, não foi? Já foi voluntário numa biblioteca. E isso é importante, né? Ele continuar se ocupando mentalmente. Não, sabe por quê, Sasha? É muito difícil você... Tomar a tua carteira de Conselho Regional de Contabilidade, você não pode mais ser contador, não pode mais assinar, não pode. Isso aí, não pode. Aí você não pode estar mais na CLT qualquer, não pode fazer mais concurso público, não pode mais ter CNPJ. E aí eu posso ter uma mãe, uma esposa e uma cabeça extraordinária para tentar levar isso de boa. E uma aposentadoria que não dá conta. E a inflação, comendo, né? Agora, Eduardo, me fala uma coisa. Para você seguir esse tratamento, você teve que ser muito disciplinado, né? Não só. Lá em casa é duas bolsas. A de manhã e de noite. De remédio? De remédio. Chama de vitaminas. As vitaminas. Vai tomar as vitaminas. As cápsulas de vitamina. Essa foi lá do início da gente, da vitaminas. Trocamos o nome. Remédio para vitamina. Tem uma boa memória também. Aí eu tomo de manhã e minha esposa me auxilia à noite, porque às vezes, tipo assim, o meu horário é 4 horas, acorda junto com ela. E a gente dorme cedo, mais tardar de 6 às 8, entendeu?
Aí, se eu não tomar o remédio, ela vai e toma, eu não fico sem, não pode. É uma disciplina mesmo, como vocês falaram, não pode. Porque dá margem à dor. Ô, Eduardo, quando foi o seu último episódio, ou de mania, ou de depressão? Foi lá foi com essa médica, né? Foi 43 anos. E hoje você tá com... 52. Caramba. 9 anos sem ter um episódio grave, né? Isso mostra a importância, né, de manter o tratamento, né, de maneira adequada. Então ele vai ao médico, né? Agora está com outro médico acompanhando, faz o exame de dosagem de lítio, né? Porque o lítio exige isso, né? E quando está na faixa terapêutica, tudo flui. Foi o que eu falei, né? O paciente bipolar, quando está na fase de normalidade, ele apresenta características, né, de sua personalidade ali na convivência com os outros, que podem ser características mais funcionais, entende? Então ele pode levar uma vida parecida, né, com a vida de uma outra pessoa que não tem o transtorno bipolar. A gente estava falando aqui do livro, né, que o Eduardo quer escrever. Tem algumas obras bem legais, né, que mostram, né, assim, o que é a vida de uma pessoa bipolar. Tem o famoso livro da Kay Jameson, que é Mentes Inquietas, né, que é uma psiquiatra, né, que sofreu com transtorno bipolar. Ela conta a história dela, né, mas tem alguns filmes também que são muito bons. O Eduardo gosta muito do Mr. Jones, né, que tem o Richard Gere interpretando ali, né, um paciente bipolar. Tem momentos que ele para o remédio e cicla, né, de humor, né. Tem o Lado Bom da Vida, que ganhou o Oscar também, né, com Bradley Cooper interpretando ali, né, uma pessoa que tem o transtorno bipolar, está saindo de uma clínica de reabilitação né, e passando por uma fase mais depressiva, né. Mas tem um filme que é o filme Sentimentos que Curam, né, que esse filme eu acho muito bom, sabe, porque tem uma brilhante interpretação, né, ali do Mark Ruffalo, tá? E o Mark Ruffalo fez esse filme para contar um pouco da história do tio dele, que tem transtorno bipolar. Tá? Então, o tio dele sofria com transtorno bipolar lá na década de 80, né? E não tinha, né, o diagnóstico, não tinha o tratamento. Então, é um filme muito interessante, né, para ver o que era a vida, né, de uma pessoa com transtorno bipolar, né, quando não se tinha, né, a possibilidade de uma medicação eficaz que ajuda na estabilização do humor. O Eduardo teve essa facilidade de ter ali a família bem jovem, né, ajudando a entender o que estava acontecendo. E já numa época onde o diagnóstico já era mais divulgado, tinha os medicamentos melhor estudados, né, que poderiam surtir melhor efeito. Né? E falando nisso, Rafael, quais os primeiros sinais que a pessoa pode começar a perceber e buscar ajuda? Tanto a pessoa que está experimentando, quanto a família, amigos ao redor. O que eles podem observar e falar assim, isso aqui, de repente, talvez você precise ir num especialista para ver o que pode ser. Você tem alguma dica do que observar? Sim. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente vai ler sobre os critérios diagnósticos, né, fala-se muito ali de que a partir da infância, início da fase adulta, começa a se perceber essa variação de humor mais intensa, né? Pela mudança, né, do corpo, os hormônios e os fatores estressores, as responsabilidades, né, que a pessoa vai começar a assumir, né? Tudo isso acaba, né, sendo até mesmo um fator estressor maior que vai precipitar as variações de humor. Mas a gente entende que mesmo na infância, né, é possível observar, né, variações de humor mais intensas. Agora não se dá mais, né, o diagnóstico de transtorno bipolar na infância, né, mas existe o diagnóstico de transtorno de desregulação do humor na infância. Né? Então, quando é uma criança, né, que claramente, né, ativa emoções mais intensas, que parecem ser desproporcionais ali ao contexto, né, a gente precisa, né, levar para uma avaliação. Né? Então, não necessariamente vai aparecer com fases tão bem demarcadas, né? Está em mania ou está em depressão, né? E não necessariamente, né, vai aparecer um episódio depressivo como sendo um momento de tristeza, de vazio. Pode ser que na criança isso se manifeste como uma maior irritabilidade, né? Uma criança mais reativa, mais temperamental, né?
às vezes até mal diagnosticada ali como uma criança com TDAH ou com um transtorno positivo desafiador, né? E a gente já percebe, né, que assim, os médicos estão abrindo um pouco mais os olhos para isso e alguns pacientes, né, que já crianças, né, conseguem tomar uma dose um pouco mais baixa ali, né, de um medicamento que pode ser um estabilizador de humor e mudar, transformar a vida daquela pessoa, impedir, né, que chegue ao ponto de ter um episódio tão grave, né, como foi no caso do Eduardo. Tem a questão do otimismo exagerado, né? É uma das... como dizer? Um dos sintomas seria? Sim. Os pacientes, quando estão num quadro de mania ou de hipomania, né, seria uma euforia, né, menos intensa, eles podem ter pensamentos hiperotimistas, né, e uma sensação de poder inflada também. Né? Então, eu posso tudo, eu vou conseguir tudo. Né? O Eduardo teve algum momento assim? De otimismo? Otimismo exagerado, uma variação de humor. 0 a 10, 11. Você tem uma situação bem marcante, assim, que você não se incomoda de contar pra gente do episódio de mania? Tem alguma situação pra gente exemplificar o que pode acontecer? Tem. Escolhe aí. A sugestão até do Dr. Rafael. Eu contei já. Aquela das mulheres, né? Das mulheres, você... Não, aquelas mulheres que eu parei no local. Não contou, não. Poxa, pode contar. Pode contar, sim? Vai ser transmitido que horário? Proibido para menores. Oh, meu Deus. O jovem, né? Sozinho, com um trocadinho de dinheiro, passou e viu... Em mania, né? Em mania, uma casa de mulheres. Uma casa de entretenimento masculino. Justamente. Aí chegando lá, só tinha eu de homem. Eu falei, como é que eu vou escolher e tal? Ela faz o seguinte, vai lá com uma, depois a gente vai... Conclusão, a moça foi acabando com uma, foi às 7. Uma por vez, entendeu? Sem usar nenhum tipo de... Não, sem estimulante. Não, sem usar estimulante, só a mania. Isso é muito impressionante. Esse é um episódio de mania, né? É muito impressionante. Energia. É uma energia lá no topo, é uma aceleração. Que é desproporcional para o natural. No caso dele, né, acontece de ter essa libido exagerada, não são todos, né? Sim. Tem pacientes que não têm o pensamento hiperotimista ou aumento da libido. Vai ter um aumento da irritabilidade, por exemplo. Né? Vai ter pensamentos persecutórios. Mas eu era jovem, não tinha namorada, solteiro. Era outra época. Agora isso não acontece. Mas é muito impressionante, né? Muito impressionante. Né? E tem momentos, né? Aí talvez episódios menos graves, né, Eduardo? Que ele tem, quando ele está um pouco mais acelerado, né, que ele tem um pensamento mega otimista de que ele vai assumir vários projetos ao mesmo tempo e que ele vai conseguir dar conta de tudo, né? Conta um pouquinho aí. Essa parte, volta e meia, vai se amadurecendo, mas volta e meia da minha vida, dos meus 20 a 30 a 40, aconteceu de eu pensar que ia acontecer e caía como a Fernanda falou, num otimismo, né, exagerado, né? E às vezes estava tudo errado e na verdade caiu outro episódio, né? Mas como é que você faz? Você está muito otimista, você faz o quê? Normalmente eu pego dinheiro para investir em alguma coisa, para trabalhar. Normalmente não tem nenhum tipo de... Um exemplo seria comprar produtos para revender, né? Ele como vendedor, né? Mas não tinha nenhuma análise de mercado, nenhuma coisa técnica. Acaba sendo muito impulsivo, né? Eu vou, vai dar certo porque eu sou o cara, entendeu? Eu vou lá e vou meter as caras aqui. Eu sou carismático e todo mundo vai comprar. Esse é o pensamento. Pode dar certo, mas também pode dar muito errado. E aí, qual é a conclusão? O que acontece? A conclusão até foi agora, desse 1 ano e meio, 2, que eu me envolvi com 2 marcas e as pessoas eu dava uma certa
quantidade de elas pagarem e elas não pagaram, entendeu? Sim. Aí realmente isso eu pensei que foi desastroso. Aí acaba afetando a tua vida, né? Endividando. Isso aí. Aí quando não dá certo, sai dessa fase, né, de maior euforia para uma depressão, né? Aí faz e fica outra. com a dívida, né? Então, aí você tem que ruim. sobreviver. Você, de alguma maneira, você consegue outra maneira de você vender. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que não tenha um transtorno bipolar. Acaba ficando meio que na parte exagerada, né? Porque às vezes a gente realmente acredita em alguma coisa que pode não dar certo e você ir para um momento mais depressivo na vida, né? Pode acontecer. Mas o que a gente ouve das histórias dos pacientes bipolares é sempre algo grandioso, exagerado, né? De fato, né, são problemas, conflitos mais intensos, né, nos quais eles se metem. Falando aqui do bipolar do tipo 1, né, no caso. Ô, Rafael, e a gente sabe que em alguns casos o paciente pode abrir um surto psicótico, né? O Eduardo, você chegou a ter ou não? Porque surto psicótico? Eu me engasguei. Por vários, né? Só não foi internado. Vocês vou te falar. Pra gente? Dia 11 anos. 11 anos foi depressão. Vamos ver se você tá boa de memória. Eu lembro, foi depressão. Agora, 14 anos foi o quê? Mania. 19 anos foi o quê? Depressão. 27 anos foi o quê? Foi depressão também. Depressão, 34 foi o quê? Acho que depressão. 43. Mania. Bateu nota 10. Tá vendo? A memória tá boa. O surto, né, psicótico, né, assim, a gente percebe que alguns pacientes realmente vão ter, né, sintomas mais graves, né, de alucinação, né. Então, eu já tive pacientes bipolares que realmente viam ou ouviam coisas, né, que só eles estavam vendo ou ouvindo, né. Então, era algo mais perturbador, né, vamos colocar assim, né. E a pessoa, quando está tendo ali uma alucinação, ela tem convicção de que aquilo dali é verdadeiro, sabe? Você pode botar um detector de mentira na pessoa, ela vai falar que está vendo alguém ali, que está ouvindo barulho ali, e aquilo para ela é real, né? É como se ela estivesse vivendo um pesadelo acordada, assim, né? Um estado de confusão mental e tendo ali os seus sentidos mesmo, físicos, né? Completamente alterados, né? Lembro de um paciente lá do grupo, né? Ele contou, ele era muito religioso, né? E ele achava, né, que seria recriminado, né, por ter desejos homossexuais, né? E aí um dia ele entrou em surto e aí ele viu a TV ligando e saindo Jesus Cristo pegando fogo e de dentro da TV. Então, assim, é uma cena extremamente assustadora, né? Então, todas as experiências, né, de alucinação são extremamente, né, assustadoras, né? Mas tem alguns outros pacientes que vão viver um delírio, né? Um delírio persecutório, por exemplo, né? Ele vai criar uma história na cabeça dele, né, de que estão tentando pegá-lo, estão tentando persegui-lo, né? Então ele vai pegar algumas informações ali que já existem e vai distorcer essas informações. Por exemplo, eu posso olhar pela janela e ver um carro preto parado lá fora. Esse carro preto você também vê, né? Só que aquilo é um carro de alguém que estacionou lá fora e você entende dessa forma. Só que a pessoa que está tendo um delírio persecutório, por exemplo, ela vai achar que aquele carro é de alguém que parou ali, que está esperando ele sair do prédio para pegá-lo, para fazer uma maldade com ele. Então ele cria uma história, né, fantasiosa na cabeça dele, né? Pode ser também atrelada a ciúme, né? Achar que a outra pessoa está me sacaneando, está me traindo, está todo mundo rindo de mim, né? Então, assim, a pessoa, no caso do delírio, né, não existe essa alteração sensitiva, né, da pessoa, dela viver uma experiência que tão somente ela está vivendo e não é compartilhável, né, com as outras pessoas. É mais uma elaboração, né, de uma história completamente distorcida e assustadora, né, que a pessoa internamente, né, está vivendo. E acho que o pessoal que está assistindo a gente entender, sempre vai ter um episódio desse no transtorno bipolar ou nem sempre? Não, nem sempre, nem sempre. O sintoma psicótico ele é possível de acontecer no paciente que está em mania, no paciente que tem um transtorno bipolar do tipo 1, né?
mas não necessariamente vai acontecer. Tá. Essa pergunta é importante, né? Inclusive, vale lembrar, né, que o primeiro nome do transtorno bipolar era psicose maníaco-depressiva. E mudou o nome, não só porque é um nome horrível, né? mas porque não são todos os pacientes bipolares que são psicóticos. Sim. E para você diminuir a chance de estar desregulado é a medicação direitinha, a psicoterapia, é você levar muito disciplinadamente o tratamento, né? Você aumenta as suas chances de ficar bem ali. Eu gosto muito de usar uma metáfora, né? Que é de você fazer uma trilha, né? Você pode fazer uma trilha caminhando de bermuda e chinelo de dedo. E você vai atravessar, vai chegar do outro lado todo arranhado, picado de mosquito, né? Mas se você fizer essa caminhada com equipamentos, você bota uma bota, uma calça, vai com um facão, né? Quanto mais equipamentos você tiver, e equipamentos bons, é claro, né? Melhor você vai fazer essa caminhada. Entende? Então, assim, não necessariamente todo bipolar tem que fazer terapia, né? A gente tem que avaliar caso a caso, né? Pode ser que o paciente esteja tomando a medicação, esteja estável, né? No caso do Eduardo, por exemplo, nesse momento ele não está fazendo acompanhamento psicoterápico regular, né? Mas ele vai lá no centro espírita dele, ele faz o exercício físico dele, né? Ele faz as práticas contemplativas dele, né? Ele toma o medicamento e vai todo mês certinho no médico dele. Então, é importante entender que, assim, cada um desses equipamentos, né, que ele vai pegando para fazer essa caminhada dele, né, vai ajudando a fazer essa caminhada com um pouco menos de dor. Ele vai ter que caminhar de qualquer forma. Na verdade, eu errei muito. Eu poderia ter sofrido menos, ter dado menos trabalho, né? Estamos indo para o deveria. Mas, falando sério, né? Sim. Mas você fez as escolhas que podia, né? Dentro daquele contexto, com as informações. Mas eu estou falando isso para as pessoas que estão ouvindo e vão nos ouvir, que elas têm essa possibilidade de ser melhor, assim, das passagens que eu transpus aqui, entendeu? De ficar 8 anos, 9 anos, elas podem ficar mais. Eu errei. E aprendeu, né, com tudo isso. Estou aprendendo, estou fortalecendo. Você acredita que se você tivesse tido outras escolhas mais cedo, você teria ajudado mais a sua família? Olha só quando que eu fui conhecer o Dr. Rafael, 2007, cara. Eu comecei em 83. Eu não tinha informação. Mas isso é importante também, né, Rafael? Porque às vezes você também encontra profissionais que não... Vale ouvir a última fala dele. Eu não tinha a informação. Sim. Então, você vai para um médico, né, ele ouve você em silêncio, passa para você um remédio, você vai embora. A chance de você não dar sequência, né, porque você começa a tomar aquele remédio, sentir um efeito colateral, né, ou começa a julgar que eu não quero ficar dependente de remédio, né, eu não quero isso para mim, para de tomar. Né? Então, a psicoeducação é essencial dentro do processo, tanto para adesão ao tratamento, quanto, né, para diminuir os erros, né, assim, no meio do caminho. Você não acha? Com certeza. E onde que a gente encontra essa ajuda, locais de referência que as pessoas possam procurar que sejam confiáveis? Você pode indicar para a gente a própria Clínica Foco, que você é diretor, né? Sim. Bom, a gente recomenda, né, que os pacientes com transtorno bipolar procurem a terapia pela terapia cognitivo-comportamental, porque é a abordagem que cientificamente, né, tem maior comprovação de eficácia para ajudar os pacientes que sofrem, né, com transtorno bipolar. Né. Eu sou diretor de uma clínica onde a gente tem alguns terapeutas especialistas, né, em terapia cognitivo-comportamental que podem, né, receber o paciente, fazer essa avaliação, fazer um diagnóstico diferencial, como bem colocou a Sasha, né? E conduzir o tratamento de uma maneira mais segura. E lá na Foco, você supervisiona os casos, né? Sim. Então, você vai estar ali ajudando você vai estar por trás ali, sim, ajudando o psicoterapeuta a conduzir o caso. Acho que isso é bem importante, que é um profissional que tem muita experiência
nessa área da saúde mental, não só no caso do transtorno bipolar, né? Em qualquer caso, né, que possa parecer para o terapeuta um pouco mais complexo, né? É sempre bom, né, compartilhar em supervisão, né, aquele caso, para poder ajudar a refletir sobre os aspectos presentes e tomar a melhor decisão. Como eu disse, né, a gente tem em mente, né, algumas estratégias que são eficazes para ajudar o paciente bipolar, né? O mapeamento da vida, o quadro de sintomas, o gráfico de humor, né? Treinamento em assertividade, né? Que é importante dentro do transtorno bipolar também, resolução de problemas, questionamento do pensamento, trabalhar um pouco também de aceitação e desfusão, as práticas contemplativas. Vocês ouviram aqui, né, hoje muitas estratégias, mas o tratamento ele é personalizado, né? Assim, no caso do Eduardo, por exemplo, o Eduardo é um cara que ele tem como características, né, de sua personalidade, né, o padrão alto de cobrança e também o alto sacrifício. Ele melhorou muito ao longo do tempo, né, mas ele tem essas duas características. E o reconhecimento também. E aí, ao longo do tempo, né, a gente foi trabalhando essas questões, né, para ele poder, de uma forma lenta, gradual, melhorar essas características da personalidade dele, né, que eram disfuncionais e geravam sofrimento para ele. Então, o tratamento ele é personalizado, né? Mas onde que a pessoa pode procurar que local? A Foco, ali Sim. Você faz um direcionamento para o A gente pode deixar, né, o contato por escrito. A gente bota o QR Code. A gente oferece o atendimento em vários bairros do Rio de Janeiro, né? Tijuca, Largo do Machado, Copacabana, Ipanema, Leblon, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, estão ampliando aí essa rede de apoio, né? É porque a gente, nos últimos episódios, a gente trouxe alguns casos aqui de efeitos negativos da psicoterapia, isso é muito né? E que é muito importante a gente saber quem é o profissional que a gente está indo, né? Onde procurar, né? O próprio YouTube tem ainda tratamento? Tem. Tá aberto? Para quem precisa do atendimento, né, e não tem recursos financeiros para o atendimento médico, né, tem a pesquisa lá do laboratório de transtorno bipolar, né, que, se eu não me engano, está fazendo atendimento nas terças e quintas, na parte da tarde, né, no prédio chamado CIP Antigo, que foi onde eu conheci o Eduardo, né, um prédio arredondado dentro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Deixa eu fazer uma pergunta sobre família. Se a pessoa não quer o tratamento, você já tentou de tudo, como é que faz? E aí, Eduardo? Te dá injeção? Polvilha o remédio no café? Porque não pode forçar, né? A gente não vai forçar a pessoa a fazer. Pode. E aí, como é que a família faz? Porque a própria família acho que tem que também ter um apoio, né? A gente sempre vai observar o contexto, né, no qual a pessoa está. Se a pessoa está colocando em risco a si mesma ou alguém, essa pessoa ela pode ser levada para uma internação, né? Ela pode ficar sob a responsabilidade de um familiar, né? Desde que seja provado, né, que ela não tem condições, né, de cuidar de si. Então, uma pessoa, por exemplo, que está querendo tentar suicídio, uma pessoa que está tendo um surto psicótico, né? Se ela está numa condição onde ela coloca em risco, né, a si mesma ou alguém, né, essa pessoa ela pode ter uma intervenção, né, um pouco mais diretiva ali, né, para poder levá-la de uma maneira mais forçada mesmo para um tratamento, né? Mas se não chega a esse ponto, né, não há muito o que fazer, né? Se a pessoa está, por exemplo, colocando em risco o patrimônio da família, ela está gastando, jogando dinheiro para o alto, ela está criando dívidas excessivas, né? É possível que a família entre na justiça para poder, né, interditar aquela pessoa. Né? Então, a gente vai avaliar caso a caso, né? Mas pode acontecer, né, de uma pessoa ser, enfim, agir, né, de uma maneira mais funcional, ela não querer o tratamento. Né? E aí vai partir também a família trabalhar nela a aceitação de que aquela pessoa não vai querer o tratamento e a gente vai ter que conviver com ela dessa forma que ela vai ser, né? Tem um dado, né, interessante que mostrou que
pessoas com transtorno bipolar, quando comparadas com pessoas que não têm transtorno bipolar, elas têm o dobro de separações ou divórcio, por exemplo. Né? Então pode acontecer, né, da pessoa que convive, né, com aquela outra pessoa que não quer um tratamento, decidir em algum momento se afastar. Né? É algo possível. Eduardo, o que você diria para uma pessoa que está descobrindo aí, tendo o diagnóstico e ainda está resistente ao tratamento? Falar para você, é difícil pra caramba, meu amigo. Quer me ajuda? Eu te dou meu telefone, a gente pode bater um papo, a gente pode dar uma volta. Eu, com minha pequena experiência, eu quero ser teu amigo, quero te ajudar, mas acredito que eu sou uma pessoa, entre aspas, na prática, mas tem, como o Dr. Rafael falou, da informação, do profissionalismo, de um psicólogo, de um psiquiatra, entendeu? E sobre a disciplina? A disciplina é difícil, sabia, Fernanda? É difícil. Parece que falar de disciplina é... Eu, para mim, vim aqui, para falar a verdade para você, eu contei até 10 para mim vir aqui. Todo o amor que eu tenho por vocês. Obrigado mesmo, cara. Obrigada mesmo por estar aqui, por estar dividindo a sua história. Não é fácil, né? É muito difícil. Se abrir, se expor dessa forma, não é fácil. E é muito difícil também manter essa disciplina de tomar os remédios, de o exercício, de manter... Chega numa condição, tipo assim, como o Dr. Rafael estava falando, um modo de pensar. Você tem que estar com esse modo pensar atuante. É aquela coisa que o doutor fala, a Sasha falou também, a aceitação. Aí vai para o mindful, aqui e agora, entendeu? São caminhos para regulação emocional. Tipo a Sasha assim, que está aqui, né? Ela é especialista também, né? Eu tipo dá assim, aula sobre esse tema da regulação emocional. Então a gente vai escolhendo, né, as estratégias de acordo com o perfil do paciente também, né? O Eduardo é um cara que ele funciona bem com essas ferramentas que ajudam a se conectar mais ao momento presente, a trabalhar um pouco mais a aceitação. Eu tô aqui no aqui e agora, esses momentos aqui, eu não tô pensando na minha filha, na minha mãe, na minha esposa. Eu tô da questão da disciplina, eu tô totalmente focada ao momento presente aqui com vocês, entendeu? Você se propõe a fazer isso E a gente vai precisar começar a encerrar, né? Mas eu queria, antes de terminar, dizer que eu tô vendo acontecer aqui na minha frente uma coisa que a gente lê nos livros e estuda, que é a relação terapêutica, né? Que é um bom vínculo entre o paciente e o terapeuta. O quanto isso pode ser determinante para o paciente melhorar, para ele aderir ao tratamento. E aqui fica claro, por tudo que o Eduardo fala sobre o Rafael, o quanto ter te encontrado foi importante para que ele conseguisse seguir o tratamento. Então, não consigo ficar sem, não. Eu pude assistir aqui agora a força do vínculo e a importância de um bom vínculo entre paciente e terapeuta. E eu gosto sempre eu falo com as pessoas que eu estou começando a atender, e sempre quem me pede indicação, eu digo assim, se você não encontrou o seu terapeuta, não desiste. Todo mundo tem um terapeuta para chamar de seu. Se você foi em um, não rolou, você não sentiu, vai no próximo, vai chegar um momento que você vai encontrar alguém. É igual, eu brinco, é igual tomar anticoncepcional, né? Às vezes você só acerta no quinto. Mas quando você acerta e você consegue construir o vínculo, é isso aqui que a gente vê acontecer. Com certeza, esse vínculo foi fundamental para o Eduardo conseguir aderir ao tratamento e estar bem aqui hoje. É claro que eu e o Eduardo, a gente tem, né, uma boa capacidade de empatia, né? Mas, de fato, né, assim, é notório que assim, a gente se importa de verdade, né? Um com o outro. Ele se dedicava, né? Ali, né? Desde o grupo, né? Sabe? Tá ali ajudando, compartilhando. E o inverso é verdadeiro. Eu sempre vi o Rafael como um espírito bom que caiu do céu para mim, entendeu? É verdade. Eu não sei o que seria na minha vida se eu não fosse o Rafael. Ai, gente, isso é incrível.
E é o que você falou, não é fácil, continua sendo difícil, mas hoje você tem muitas estratégias e é muito legal ver como você evoluiu ao longo da sua vida. Não, isso porque eu venho para cá sem estudar as apostilas. Mas a sua memória é maravilhosa. A sua memória é ótima. Tá falando todas as estratégias. Eu brinco com ele que ele, né, já está preparado já para atender, para ser instrutor de mindfulness. Muito bom. Fazer os grupos de aconselhamento, ajudar maravilhoso, outras pessoas. Então, é o propósito, né, da nossa profissão, né? Quando a gente vê um pouco do alívio do desconforto, né, ou a felicidade do outro, é extremamente gratificante, né? Então, o Eduardo não faz contato comigo só quando ele está passando por um momento de dificuldade, não. Ele, às vezes, faz contato para contar uma coisa boa, né, que aconteceu com ele, com a vida dele. As notas da filha. Acabaram de sair as notas, né? E foi bem. Eu estava falando com ele quando a gente chegou aqui. Né? Só notão, só. Fico orgulhoso, né, Eduardo? Na verdade, eu sinto um ambiente muito bom com vocês aqui. Chega a ser transcendental, familiar mesmo, sabe? Que legal, né? Esquece a ideia, a gente criar um lugar. Foi muito bom participar aqui, viu? Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada por ter vindo, por ter compartilhado essa história, por mostrar para as pessoas que podem fazer o tratamento, que possível fazer, né, encontrar um terapeuta bom também para... É necessário. É necessário. E obrigada por você que está aí assistindo a gente também. Se você tiver algum tema, né, que queira assistir, manda pra gente. Comentários, vai lá no Instagram também, segue a nossa página, segue aqui no YouTube, toca o sininho e ajuda a gente a trazer mais conteúdos maravilhosos como esse. É isso. Obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo.